Saudações, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. 2022, centenário do escritor português José Saramago. Vamos falar hoje sobre 3 livros do José Saramago. Foi um dos primeiros que eu li, um dos que eu mais gosto, né? Eu tive a sorte de ler o primeiro livro de José Saramago em 1997, antes, portanto, que o português ganhasse o Prêmio Nobel de 1998, muito merecido. Tem uma obra fantástica, né? Interessantíssima. Vamos fazer uma lista dos 10 livros do José Saramago, né? Incluindo os que eu vou falar hoje, que seriam todos os nomes: Ensaio sobre a Cegueira, O Ano da Morte de Ricardo Reis, Evangelho segundo Jesus Cristo, A História do Cerco de Lisboa, Jangada de Pedra, Memorial do Convento, A Caverna, O Homem Duplicado, incluindo também uma peça teatral que é In Nomine Dei. In Nomine Dei, que é um pouco conhecido, mas fala sobre aquelas revoltas camponesas no final da Idade Média, né? Na época do luteranismo, essas questões das guerras campesinas, né? Então podemos falar assim, em outros vídeos, em outras obras. Vou falar hoje também do Ano da Morte de Ricardo Reis, que é uma dica do Leci Souza, na lista dele dos 10 livros fundamentais, né? Então vamos começar com todos os nomes. Todos os nomes é uma obra de 97, que eu li em 97, né? Interessante, foi assim que saiu aqui no Brasil. Assim que saiu no Brasil, né? E aí no ano seguinte ele ganharia o Nobel, aí foi ler todas as obras, né? Que tinha na época e que foram sendo lançadas. Mas o Saramago escreveu né, antes dos anos 80, mas ficou mais famoso depois dos anos 80. E todos os nomes, interessante porque todos os nomes, né, sendo que o único nome que tem no livro é o Senhor José, né? Tipo, lembro lá o E Agora José do Drummond, né? No caso do Drummond de Andrade, E Agora José. E o José, ele trabalha na conservatória, assim, um grande catálogo de vidas e mortes, né? Que é tipo assim um imenso IBGE de vivos e mortos. Todas as pessoas que nasceram, todas as pessoas que morreram, né? Um arquivo de todos que existiram naquele país, tal, né? E aí nesse livro, né? As pessoas são conhecidas pelos seus cargos, as suas profissões. Né? Então é o diretor do conservatório, é o subchefe, é o chefe, né? Ele fala lá a senhora do resto do chão, a professora, né? O diretor do cemitério. Então é o único nome que tem o Sr. José, que é o único que nós temos um acesso à mente do Sr. José nesse aspecto da solidão, né? Ele é um funcionário muito correto e ele vive ao lado ali, né? Ele vive ao lado da conservatória e é um homem solitário mesmo, né? Então, né, não casou, não tem filho, né? Então ele fica ali meditando, conversando consigo mesmo, conversando com seus botões, conversando com o teto e colecionando ficha das pessoas assim, que ele acha famosas, as celebridades, né? Essas pessoas que eu folhei na revista Caras para ver as casas dos ricos, né? Então é a forma dele passar a vida, porque ele, né? De que mais ele vai se ocupar? Ele vai trabalhar, cumprir os seus horários, vai descansar, no dia seguinte vai cumprir os seus horários, né? E vai seguindo essa rotina. A única forma de ele distrair algumas pessoas é ver novela, para ele é colecionar fotos, encartes, detalhes da vida dos famosos, e ele tem acesso a isso porque ele tem informações que muitas vezes as revistas de fofoca não tem, né? Ele vai saber onde eles nasceram, onde as pessoas viveram, quando elas se formaram na faculdade. Ele tem, porque é tipo um registro de cartório de todas as pessoas, e ele está ali do lado. Então tem uma parte do cartório que todas as pessoas que já morreram, as pessoas que acabaram de nascer. Então é um imenso controle. É muito bem. A história, né? Eu li a primeira vez em 97, eu acho que eu reli lá para 2015, uma coisa assim. Isso é a terceira vez que eu estou lendo, então. E é interessante, né? Assim, completei a terceira leitura e é sempre interessante achar detalhes, né? Assim, fora o estilo do Saramago, que vai te levando na história, mas é muito simples, né? Assim, não tem nenhuma mirabolã, a não ser porque para ele, que é um cidadão pacato, acontece coisas muito estranhas, porque ele acha lá uma distinta ficha, que não é uma pessoa famosa, ele não sabe quem é a pessoa, veio no meio lá, e ele quer saber quem é a pessoa. É uma pessoa qualquer, entendeu? Ele achou um nome lá, fulano de tal. Aí ele começa a pesquisar, aí começa a descobrir quem que é essa fulano de tal. Por que eu achei a ficha da fulano de tal? Tem todas as descrições lá, né? E aí depois vai descobrir que a pessoa morreu, etc. E vai descobrir onde é que ela vivia. Aí ao mesmo tempo você vai acompanhando Lisboa, né?
Você vai conhecendo a região, as pessoas, né? As pessoas, quem vive naquela cidade. E aí ele vai saindo daquele mundinho dele lá, da vida dele. E vai ter umas aventuras, né? Pra ele são aventuras, pra nós, né? Não tem nenhuma beirabolância, não tem nada. Pra nós estamos acostumados com Sherlock Holmes e 007, não tem isso que tem, né? Sim, a questão do enredo não é que vai acontecer um grande plot twist, claro que acontece em alguns, mas não é a questão é como ele vai levar a narrativa, né? Acho interessante. Então fica a dica, todos os nomes. A dica do nosso amigo Leci Souza, que já falamos lá nos 10, que foi falado nos 10 livros do Leci Souza, é o Ano da Morte de Ricardo Reis, que eu li lá em 99, se não me engano. Foi lá em 99, mais de 20 anos então, né? E é interessante que naquela época eu não li o Ricardo Reis, que o que eu conheci de Fernando Pessoa é ele mesmo, né? A Mensagem, lá, o Poeta Fingidor, conheci o Álvaro de Campos e alguma coisa do Alberto Caeiro. Então, depois dessa época, que li o Ricardo Reis, eu fui ler o Bernardo Soares, livro do Desassossego, que é um livro que é meio prosa poética, meio reflexões filosóficas, metafísica, muita melancolia. Nunca li o livro todo, né? São vários fragmentos e tal. Interessante isso, porque ao ler o José Saramago lendo o Fernando Pessoa, eu comecei a ver outras camadas do Fernando Pessoa. Então, hoje eu consegui ler vários. Né? O Ricardo Reis é o médico, né? Um cara de classe média, né? O cara não tem problemas financeiros, por dizer assim, né? Estava exilado no Brasil e aí ele volta em 36. O ano da morte de Ricardo Reis é 1936. Então ele volta para Lisboa. No ano anterior, 35, quem tinha morrido? Fernando Pessoa. Então o fantasma de Fernando Pessoa estava andando por Lisboa. E aí o Ricardo Reis, né, que é um cara mais filosófico, contemplativo, né, que, assim, tipo um filósofo, aqueles filósofos grego-romanos que vendo a vida passar, né, o rio fluindo, a poesia calma, é totalmente contrário do Campos, que é o Whitman, né, o cara totalmente efervescente, né, febril, que quer saber todas as coisas, viver todas as sensações, futurista. Não, o Ricardo Reis não, o cara calmo, né? Fica contemplando a cachoeira, contemplando o arco-íris. É quase o Caeiro, assim, mas o Caeiro já é alma singela, né? Então, o Ricardo Reis é um cara erudito, um cara, né, cheio das leituras. Mas ele tem aquele mesmo olhar assim do Caeiro, né? De contemplação, que o Álvaro não consegue, né? Porque o Álvaro de Campos quer ter todas as sensações ao mesmo tempo e fica ali completamente febril. Mas aí assim, ele vai conhecendo ali os problemas da Europa, né? O fascismo em Portugal, o começo da guerra civil lá na Espanha, e o crescimento do nazismo na Alemanha, o stalinismo na Rússia, na União Soviética, né? Então, ou seja, 1936 não era um ano assim muito gentil, né? Então imaginem que é uma era de crise e dali a 3 anos vão ter o quê? A Segunda Guerra Mundial. Então, ou seja, começou o problema, né? 36 começou o problema. Tanto que na Guerra Civil Espanhola, aquelas técnicas nazistas de invasão, de bombardeio, né, de infiltração, já serão treinadas, já serão um ensaio da Segunda Guerra começou na Guerra Civil Espanhola. Então, 36 já é o que vamos chamar de um ano de crise. Então, no ano de crise é o ano da morte do Ricardo Reis, porque aí o personagem inventado pelo Fernando Pessoa vai morrer um ano, né? Vamos dizer assim, um ano depois do Fernando Pessoa, que morreu em 35. E ele vai mostrando, né, que muitas vezes esse ideal da contemplação do Ricardo Reis vai sendo quebrado, porque ele vai se envolver com a criada de quarto, né? Vai idealizar uma musa, né? uma moça lá que ele vai se apaixonar. Então assim, tem isso. E o mais interessante do ano de Ricardo Reis é conhecer as várias citações da obra do Fernando Pessoa, os diálogos do Ricardo Reis com o Fernando Pessoa, que são a mesma pessoa, né? Todas as pessoas são pessoa, né? O Fernando Pessoa se distribuiu nessas várias pessoas, que são todos ele mesmo, né? Assim como a Madame Bovary é o Flaubert. Então, o personagem e o criador, né? Ou seja, o Fernando Pessoa criou ali. Fernando Pessoa criou o Ricardo Reis, deu para ele um nome, uma profissão, um mapa astrológico e tal. E aí ele vai peregrinar por Lisboa. Você vai conhecer os pontos turísticos de Lisboa, né? Então aí ele vai andando ali, vai dialogando e nas entrelinhas do livro vai sempre ter citações do Fernando Pessoa. Então é muito interessante para conhecer
a obra do Fernando Pessoa e a obra do Saramago. Então você vai estar conhecendo dois em um. Então você vai conhecer mais do estilo Saramago, que foi apurado durante esse livro. Esse livro é de 84, foi editado, teve edição de 88. Então ou seja, é o final dos anos 80 ali, já é o Saramago tomando posse do seu estilo, né? E dali a 10 anos ele teria o Nobel e tal. E vamos falar então agora de uma terceira dica, que é Ensaio sobre a Cegueira, que eu já falei quando indiquei filme. O filme sensacional, assistam o filme também, mas eu acho interessante ler o livro, claro, né? Vamos ler o livro e ver o filme. Agora, esse livro é muito indigesto, tá? Já vou avisando, assim, estou relendo e assim, tem uns 20 anos que eu li, da primeira vez fiquei assim, porque o negócio, gente, ainda mais época de epidemia, né? Estamos vivendo essa época de epidemia, então lembra muito essa questão. Aqui a epidemia é de cegueira branca, né? A ideia assim de. As pessoas ficam cegas, do nada, assim, não tem problema nas vistas, ficam cegas. Encosta na outra, fica cega. Então, e aí tem uma pessoa aqui, a única pessoa que não explica por quê também, né? Não explica, é meio Kafka, não explica. Ele não explica, né? Uma pessoa que não, ela vê, ou seja, ela não sofre efeito da epidemia. Ela entra em contato com as pessoas que estão doentes e ela, sei lá, desenvolveu lá um sistema imunológico especial, veio de Marte, sei lá. Ela vê. Aí ela vê o que a gente não vê, né? Ela vê o que os outros não veem também. Ela, tipo assim, né? Na terra de cego, o único que tem olho é rei. Então, é justamente isso. E aí, sim, o que acontece? Nessa época, tem a vida moderna, né? Dos anos 90, 95 esse livro aqui. Tem essa edição de 2007. Então, a civilização entra em regressão, né? Entra em retrocesso, porque, imagina, você tem uma civilização, aí vem tipo assim, uma peste da modernidade. Imagine que vem uma gripe espanhola, imagine que vem um Covid, né? Então, são coisas que rompem aquela linha normal da civilização, porque aí você está, imagina, quando veio a Covid, ninguém previu, né? Cadê os nossos adivinhos? Ninguém previu, né? Então, quando vem essas epidemias, aí os sistemas de saúde entram em crise. Então o governo tenta manter a ordem, né? De início, algumas pessoas ficam cegas, os médicos que vão atendendo ficam cegos, começam a isolar as pessoas que estão cegas, e aí começa a sentir, e a força de trabalho, as pessoas estão cegas, começa a adaptar pessoas com a cegueira, só que as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Imagina, a pessoa fica cega, ela tem que ter um acompanhamento, tem que ser ensinada a usar sistemas de comunicação para cegos, né? Então, muitas pessoas que tinham visão e ficaram cegas são adaptadas à cegueira, e tem pessoas que já nasceram cegas, já vão sendo ensinadas a ler em braille e tal. Então é complicado, é um rompimento total. Então aquela coisa que a gente chama de civilização, de cultura, é apenas um verniz, porque assim que isso é rompido, né, assim que essa ordem é rompida, aí é o caos, a barbárie total, é o saque de lojas, é depredação, né, as pessoas não trabalham, e o governo perde controle, as forças de segurança entram em colapso, e aí a que vê, né, a personagem que vê, ela começa a tentar, que ela tem um marido aqui na história, que é o médico, né? E ela começa a tentar manter a ordem ao redor, né? Tentar salvar essas pessoas ao redor, mas ela não pode falar que vê, né? Ou seja, ela não pode dar esse spoiler de que ela vê, porque imagina, olha, né? Por que você vê e nós não vemos? Imagina, né? E aí os cegos têm competição entre eles, porque o pouco de provisões que existem, né, são saqueadas, né? Os supermercados são saqueados, pessoas morrem debatendo pelo resto de comida, e aí as cegas, né? Porque ninguém está vendo nada, né? Então é isso, é o caos, é tipo as invasões zumbi, né? Apocalipse zumbi, filme de zumbi, né? É mais ou menos isso, é uma paródia de filme zumbi, porque aí ali você vê o caos, o governo tenta manter a ordem, e, né? Então, ou seja, é um livro muito triste, assim, são cenas estarrecedoras, e é uma crítica total à civilização. Então, isso aqui é uma crítica, esse filme de zumbi, de apocalipse, é isso, é uma crítica total à civilização, porque basta romper alguma coisa ali, basta dar uma crise, que aquela ordem que todo mundo se esforçava por manter é quebrada, né? Então fica aí a dica, é bem Kafka, né? Assim, tem umas cenas aqui bem Kafka, assim, bem, sem explicação nenhuma, completamente pelo horror né? E é o estilo Saramago, completamente labiríntico também, né? Não é um livro fácil de ler, os livros, Todos os Nomes também não é um livro fácil de ler, mas ele flui melhor, né?
Ele tem só um personagem assim, que o Sr. José, que você simpatiza com ele, né? Eu me simpatizei com o Sr. José, por isso que eu li 3 vezes esse livro. Agora, esse livro aqui eu não simpatizei com ninguém, nem com a mulher que vê, né? Não consegui, assim, não lembro o nome dos personagens, estou lendo assim, eu estou lendo mais pelo enredo, pela construção na narrativa, né? Se não há nenhum personagem assim que. O Sr. José é o cara assim que, porra, né? É uma pessoa assim que. Imagina a pessoa, entendeu? Você consegue imaginar a pessoa cumprimentar na rua, né? Então eu acho interessante essas criações de personagens, que é igual o Ricardo Reis também, que você imagina o Ricardo Reis, né? Andando, o Ricardo Reis está andando ali, você cumprimenta, né? Essa criação de personagens também é muito forte com Saramago, né? Tem personagem que consegue criar, e tem personagem que ele só cria para narrativa mesmo. Né? Precisa ter a narrativa, precisa ter um personagem aí, cria o personagem, mas aquele figurante que acaba a narrativa você esquece, né? Então é interessante. Ficam aí as dicas, então, 3 livros do Saramago, mas depois podemos fazer o livro, os 10 livros fundamentais, porque tem muita coisa do Saramago para ler e é o Nobel de português, né? Gente, então é isso aí, ficam as dicas, né? Agradeço ao Alessi Souza por ter me lembrado do Ano da Morte de Ricardo Reis. E compartilhem, por gentileza.